E aí, pessoal, estamos de volta, dessa vez para falar um pouco sobre o nosso calor sensível e o calor latente. Bom, pessoal, nós já sabemos que calor é sempre o quê? Uma energia térmica em trânsito, uma energia térmica em movimento, que vai sempre de um corpo para outro. A partir do momento que essa energia térmica sai de um corpo para outro, nós chamamos essa transferência justamente de calor, tá bom? Então, quando nós temos essa troca de calor nas substâncias puras, que são as substâncias que têm ponto de fusão e ponto de ebulição constante, por exemplo, a água é uma substância pura. A água, seu ponto de fusão é 0 graus e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, tá bom? Então, nas substâncias puras, quando ocorre essa troca de calor, a substância pode sofrer dois fenômenos. Ou a substância vai ter uma variação na sua temperatura quando ela recebe ou perde calor, ou então a substância ela pode apenas ter uma mudança de estado físico sem ter a variação de temperatura, tranquilo? Então, mais uma vez, quando o corpo ele troca calor, ele pode variar sua temperatura ou então pode sofrer uma mudança de estado físico. Quando esse corpo varia sua temperatura, então a quantidade de calor que está relacionada a essa variação de temperatura é justamente a quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível é quando a troca de calor varia a temperatura do corpo, varia a temperatura da substância. Já o calor latente vai ser quando essa troca de calor varia o estado físico da substância. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma substância que inicialmente está aqui dentro a 20 graus Celsius. No estado líquido, por exemplo. Tenho aqui, no estado líquido. Galera, eu vou aquecer esse corpo aqui. Vou aplicar energia térmica. Quando eu aplico energia térmica nesse corpo, isso aqui é a água, tá bom? Quando eu aplico energia térmica na água, essa água agora, ela vai variar a sua temperatura, ela vai receber energia térmica, então as moléculas ficam mais agitadas. Então essa água, por exemplo, agora está a 50 graus Celsius. Galera, de 20 para 50 graus Celsius. A água ela está recebendo energia térmica, a água está recebendo calor. Aí do 20 para os 50 graus Celsius, ocorreu mudança de estado físico? Não. Ocorreu apenas o quê? Uma variação de temperatura. Então, se ocorreu variação de temperatura, nós chamamos isso de quantidade de calor sensível, tá bom? Já se, por exemplo, eu tenho água aqui a 100 graus Celsius. Aqui nós temos a água a 100 graus Celsius no estado líquido. Eu vou aplicar energia térmica nessa água. Quando eu aplico energia térmica nessa água, essa água ela vai sair do estado líquido e agora ó, ela vai para o estado gasoso. Galera, quando ela vai para esse estado gasoso, ela vai inicialmente aqui ó, para 100 graus Celsius, porém no estado gasoso. Então aqui não teve o quê? Variação de temperatura, pois não vai ter variação da energia cinética. A energia cinética que a gente vai colocar aqui a 100 graus Celsius líquido, nós vamos pegar essa energia cinética e a água, a substância vai usar para quebrar as forças intermoleculares, fazendo com que mude a estrutura da substância. Quando muda essa estrutura, ela acaba entrando, nesse nosso caso aqui, no estado gasoso. Então, nessa situação aqui, nós vamos ter um calor de qual tipo? Vamos ter um calor latente. E nessa situação aqui, nós vamos ter um calor do tipo sensível. Então, mais uma vez, sempre que um corpo trocar calor, ele pode ter uma variação de temperatura. Se tiver a variação de temperatura, é um calor sensível. Se tiver uma mudança de estado físico, então é um calor latente, tá bom? Aí uma observação. Quando nós temos um calor sensível, esse calor sensível pode ser calculado de duas maneiras. Pode ser calculado pela capacidade térmica ou pelo calor sensível específico do corpo. Esse calor específico aqui, ele sempre vai ser relacionado a 1 grama do material. E a capacidade térmica vai depender do material e da quantidade que nós teremos desse material, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós iremos estudar cada um desses separadamente. Mas desse vídeo de agora, nós temos que sair sabendo que
O calor sensível é quando tem o quê? Mudança de temperatura, variação de temperatura, ou seja, variação da energia cinética. Já o calor latente não tem variação de temperatura, o calor latente não tem variação de energia cinética, o calor latente tem apenas o quê? Mudança de estado físico. Então, ó, só anotar aqui. No calor latente, nós não vamos ter variação da energia cinética. Toda a energia cinética que eu recebo quando eu estou a 100 graus Celsius, eu vou utilizar para quebrar as forças intermoleculares para acabar mudando de estado físico. Então, se eu não tenho variação da energia cinética, eu não consigo ter uma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura aqui vai ser igual a zero. Se eu não tenho variação de temperatura e nem variação da energia cinética, então todo esse calor que eu estou utilizando aqui, ele vai servir apenas para o quê? Mudar o estado físico da substância. Já nesse outro caso, nós vamos ter aqui ó, uma variação da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética que é diferente de zero, pois nós estamos ou recebendo ou perdendo energia cinética. Quando eu recebo ou perco energia cinética, então, consequentemente, eu vou ter uma variação da temperatura. Então, essa variação da temperatura vai ser diferente de zero. Então, se eu estou recebendo energia cinética, eu vou gastar toda essa energia cinética para variar a temperatura. Se eu gasto energia cinética para variar a temperatura, eu não vou ter energia cinética sobrando para quebrar as forças intermoleculares. Então, aqui, ó, não tem mudança do estado físico. Então, esse calor sensível, que não vai ter mudança de estado físico, pode ser uma capacidade térmica ou o calor sensível específico. Beleza, galerinha? No nosso próximo vídeo, nós iremos estudar cada um desses aqui. Até já já!